meninos, olá meninas. Eu vou fazer a correção, a explicação da atividade 2 inteira, página 36 até a página 41, tá bom? Vamos lá. Vida social pública e política, para que servem os estatutos? Então aqui a gente vai ver um texto, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? E a gente vai ver o porquê, por que ele existe, tá? A gente vai ler dois textos de lei, dois estatutos, um é sobre o Estatuto do Consumidor e o outro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O estatuto, o que seria isso? Ele ele regulamenta regras para que a sociedade viva em harmonia e respeito, né? Então, o ser humano, por viver em sociedade, ele precisa de regras que regule essa convivência, né? E a gente chama isso de lei, tá? De leis. Então, a sociedade moderna, ela está organizada de uma forma bem sistematizada, né? Nós temos leis de trânsito, nós temos as leis do consumidor, nós temos as leis de respeito aos idosos, nós temos as leis de respeito às pessoas com deficiência, né? Então a gente tem leis para garantir os direitos e os deveres, as obrigações das pessoas que vivem em sociedade, tá? Então, eu não vou ler tudo, eu gostaria que vocês lessem essa parte aqui toda, tá? A gente vai direto para a questão, tá bom? Deixa eu vou colocar aqui, desculpa, abrir uma outra tela, eu sublinhei algumas coisas aqui e eu queria que vocês dessem uma olhada. Vamos lá. É a mesma atividade, só que eu abri uma tela em Word para poder colocar algumas anotações. Ai, ai, ai. O único problema dessa tela é que ela é lenta, não carrega direito. Ó, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ai, ai, ai. Aqui, ó, eu sublinhei, eu gostaria que vocês passassem o marca-texto nesse trechinho aqui. No Brasil, assim como no mundo todo, existem documentos chamados estatutos, os quais regulamentam o funcionamento das relações humanas em sociedade. O texto do estatuto é, portanto, fruto de uma conquista coletiva, acompanhado também de uma série de discussões pela aprovação ou não de projetos de lei. Então, por favor, passem marca-texto aqui ou sublinhem estatutos. Os estatutos regulamentam o funcionamento das relações humanas em sociedade. Portanto, é possível afirmar que o estatuto é um código ou regulamento que tem valor de lei ou de norma. Então, por favor, passem marca-texto nesse trechinho também, que é importante. Tá? Então, vamos lá, imaginar a seguinte situação. Depois de realizar as compras do mês, o consumidor, ao chegar em casa para guardar os mantimentos, verifica que toda a caixa de leite comprada está fora do prazo de validade. Como ficaria a sua situação se não houvesse um conjunto de normas que defendesse o consumidor e o supermercado não quisesse efetuar a troca do produto? É para defender o cidadão em situações como essa que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Então, 11 de setembro é a data do meu aniversário. Não tem como eu mais esquecer essa data, né? Então, é a data em que foi instituída a lei, né, do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, aqui tem um artigo 6º, né, do capítulo 3, que trata dessa lei. São direitos básicos do consumidor: a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, né? Então, você imagina lá, né? Eu compro algo vencido, né? Um produto vencido. Obviamente, o consumidor vai tomar aquele leite e vai passar mal. Então, aquilo é perigoso, é nocivo para a saúde, né? Qualquer produto estragado, alimento estragado ou fora do prazo de validade, vai
causar algum problema de saúde, né? Ele pode ser nocivo à saúde, né, do consumidor, tá bom? Vamos para o próximo. Então, ó, observe que no texto da lei não se especifica que o consumidor pode devolver o produto vencido e ser reembolsado pelo valor da compra. Então, não fala nada na lei. Ah, pode trocar o produto, né? Porém, o cidadão ele pode o quê? Argumentar ao supermercado de que aquela compra que ele fez, o produto por estar vencido, né, lhe garante, né, a lei lhe garante proteção. No caso aqui, porque o produto se torna nocivo e perigoso porque está fora da data de validade. Então, óbvio, na lei não fala que tem que trocar, mas ele pode argumentar. Então, a lei ela pode ser interpretada, tá? Então, olha, assim, para o cidadão argumentar com o supermercado em que a compra foi efetuada, por exemplo, ele deve interpretar que, de acordo com o estatuto que define os direitos básicos do consumidor, o consumo de um produto vencido seria uma violação à proteção de saúde, portanto, uma infração à lei. Na questão de número 1, tem aqui algumas questões aí vocês vão dizer. Se aquele fato, né, aquela situação, diz respeito ao consumidor, ou se R, ele respeita ao consumidor. Então, tem algumas situações que vocês vão ver aqui. Vender alimentos sem a data de validade. Então, se na embalagem não tem a data de validade desse produto, isso é um respeito ou um desrespeito, né? Então, se vocês, obviamente, é um desrespeito, a gente sabe. Então, nessa, vocês coloquem a letra D. Recusar-se a trocar mercadorias com defeito. Então, a gente viu lá, né? Isso aqui vocês podem, não precisa nem ver a lei, né? Isso é o que a gente já sabe no nosso dia a dia, né? A gente sabe que é um desrespeito quando quando eles se recusam a trocar uma mercadoria, né? A gente tem lá um prazo de garantia daquele produto, de funcionamento. Geralmente as empresas dão 1 ano de garantia, né? E aí, ou 7 dias pela loja, pode trocar, tem uma lei que regulamenta isso. Pela nosso dia a dia, a gente sabe disso, não precisa nem olhar lá no texto, tá bom? Letra C, atender o cliente com atenção e respeito. Obviamente, é um respeito, né? Letra R, fazer propaganda enganosa do produto, atribuindo a ele qualidades que não apresenta. A propaganda enganosa do produto é um desrespeito, né? Vender o produto de acordo com seu valor de mercado, sem explorar o consumidor. Respeito, né? Quem é que não quer comprar um produto sem ser explorado? Forçar o consumidor a comprar a mercadoria. Desrespeito, né? A gente não pode jamais ser forçado, sofrer uma coerção. Essa venda não pode ser coercitiva. A gente vai ver isso lá no texto seguinte. Forçar o consumidor a comprar mercadoria, portanto, é um desrespeito. Alertar o consumidor sobre os riscos que o produto apresenta, um respeito. Fornecer todas as informações a respeito da composição do produto, respeito. Vender o produto com preço menor das lojas concorrentes. Gente, é claro que vai ser respeito, né? Quem é que não quer pagar mais barato por um produto com a mesma qualidade, né? Então, obviamente é um respeito, letra R. Bom, aqui tem algumas leis. O artigo 6º, a lei, né? O estatuto é bem maior do que isso, esse é só um recorte do estatuto. O artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Então, aqui, ó, a gente chama de parágrafo, cada númerozinho desse aqui é chamado de parágrafo. 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas do fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, né? Então, nesse caso, a gente já tinha até lido anteriormente. Eu não vou ler tudo, depois vocês leiam com calma, para o vídeo, pausa o vídeo e leia o texto para ir para a questão de letra A, B e em diante. Tudo bem? Pausou o vídeo?
Volta para a leitura, volta para as questões. Letra A. João Márcio, depois de esperar 40 dias pela entrega de um tanque que comprou em uma loja de construção, quer lutar por seus direitos. O prazo estipulado pela loja era de no máximo 7 dias. Que direito do consumidor foi desrespeitado? Então, a gente observa aqui, né? O prazo era de 7 dias, ele esperou por 40, gente, que absurdo, né? Quem é que não esperou por um produto que demorou mais do que deveria para chegar em casa? Então, aqui, a adequação e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, né? Então, aqui, gente, é a última, é a 10, né? A prestação de serviço foi eficaz? Não foi, tá? Foi adequada? Claro que não, tá? Não prestou o serviço como deveria, tá bom? B. Em uma ação de fiscalização em farmácias na capital paulista, o PROCON encontrou alguns problemas. Olha quantos problemas vocês vão ver aqui. Venda de medicamentos fora do prazo de validade, preços cobrados acima da tabela, propaganda enganosa e preços afixados em local inadequado. Gente, um monte de problema aqui, né? Essa farmácia. Quais direitos do consumidor estão sendo desrespeitados aqui? Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente vê que está fora do prazo de validade o remédio. Então, obviamente, o primeiro parágrafo do artigo 6º já foi desrespeitado, né? Então, a gente já vê lá, que eu vou voltar aqui, proteção à vida, saúde e segurança. Obviamente, se a gente vai tomar um remédio vencido, é um risco para a saúde, né? Porque não vai fazer o efeito contra a doença, a pessoa já vai tomar o remédio porque está doente. Aí o remédio não vai fazer o efeito, a doença vai piorar, né? Além do mais, o remédio pode fazer mais mal ainda do que a própria doença da pessoa. Bom, o artigo 3º também foi, né? Ó, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, preço, qualidade, já não tá lá, né? O preço tá fixado, né? Tá, enfim, foi fixado em local errado, preço cobrado tá acima da tabela. E também a 4, a proteção contra a publicidade enganosa. Então, a gente já vê lá, né? Propaganda enganosa. Então, é esses 3. 1, 3 e 4. Voltando na questão de letra C. Você vai a uma lanchonete, pede um misto quente e quando o sanduíche chega, sente um cheiro desagradável e diz que não quer mais comprar o produto. O dono da lanchonete responde que você é obrigado a ficar com ele, pois o lanche já está pronto. De acordo com o inciso 4º do artigo 6º, que método de venda ele está utilizando? O direito do consumidor está sendo respeitado nessa situação? Gente, ninguém é obrigado a comprar nada, tá? Então, obrigar alguém, consumidor, a comprar algo é contra um dos artigos, contra o artigo 6º, tá, do Estatuto do Consumidor. Qual é esse artigo? Primeiro, vamos pensar lá que estava com cheiro desagradável. Vocês podem interpretar a seguinte forma. Bom, se está com cheiro desagradável, possivelmente está estragado, né? Então, a gente pode entender que a proteção à saúde, né? O consumidor vai sofrer algum problema de saúde se ele comer aquele pão, né? Então, a gente pode entender que está sendo desrespeitado o 1. Além do 1, a gente pode dizer também que foi desrespeitado o 4º. Por quê? Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Ah, mas não teve publicidade enganosa. Não, não teve. Mas teve os métodos comerciais coercitivos. A partir do momento que o comerciante falou, não, você é obrigado a ficar, porque eu já fiz, ele está te obrigando. O que significa essa palavra? Coercitivo. Vou mudar minha tela aqui para falar para vocês. Inclusive, ó, vamos lá. Ai, ai, ai. A palavra coercitiva quer dizer
que se obriga, que eu obrigo alguém a fazer, tá? Que eu obrigo. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Eu não coloquei aqui. É a observação nessa minha tela, tá bom? Mas sem problemas. Mas coercitivo tem esse significado, né? Obrigar alguém a fazer algo, gente. Ninguém é obrigado a comprar nada. Então, portanto, da letra C, 1 e 4. Tá? Vamos voltar lá à questão de número 3. Aqui, né, é algo que vocês vão ter que fazer essa semana para me entregar até terça-feira, até quarta, na verdade, vocês podem me entregar, tá? A leitura do estatuto, de um trecho, né, do título 1, de um trecho lá das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão pausar esse vídeo e vão ler esse estatuto. Bom, agora que vocês já leram o texto, pausaram o vídeo, leram o texto, né, vamos para a questão de letra A. Se no artigo 1º estivesse escrito, essa lei explica a existência de proteção integral à criança e ao adolescente, em vez de esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, como está no original, o verbo explicar, usado no lugar de dispor, teria o mesmo efeito na frase? Bom, claro que não, né? Mas o que vocês vão fazer? Consultar um dicionário para responder essa questão. Então, pausa o vídeo, dá uma olhadinha pode ser na internet mesmo, tá? E vê qual o significado da palavra explicar, tá? Vocês não vão achar explica, vocês vão achar explicar. E qual o significado da palavra dispor? Então, pausa o vídeo novamente, procura, pode ser na internet ou no dicionário e copia no caderno o significado das duas palavras. Bom, acho que vocês acharam o significado das duas palavras. Bom, explicar, esta lei explica. O que significa essa palavra? É deixar algo claro, tornar, é um verbo transitivo direto, explica, que seu significado é tornar claro ou inteligível, obscuro ou ambíguo, um enigma, um assunto, um tema, né? Então, explicar é deixar aquilo mais claro. E o que é dispor? Dispor que é um verbo também, tá? E tem a seguinte interpretação. Ele pode ser colocar, se vocês olharem no dicionário, eu procurei também na internet, estava assim, colocar numa certa ordem, ordenar, pode ser, aí tem um exemplo, a mobília, ordenei a mobília a seu gosto, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui, agora sim. Então, por exemplo, ordenar a mobília a seu gosto, quer dizer, colocar ela numa ordem, arrumar de uma certa forma. Pode ser também um verbo transitivo direto e bitransitivo, no sentido de dar a arrumação a, ajeitar, arrumar. Aí tem as palavras que são sinônimos, né? Que têm o mesmo sentido, que é deliberar, achar, assentar, decidir, decretar, definir. Nesse caso aqui, dispõe sobre, ou seja, é no sentido de coloca uma ordem de lei, né? Então, no sentido de deliberar, no sentido de decretar, no sentido de definir. Então, aqui, dispor tem esse significado. O significado de deliberar, o significado de decidir sobre, o significado de decretar ou definir definir alguma coisa. No caso lá, definir aquela regra, aquela lei, né? Então, vamos lá para a questão 1. Se necessário, consulte. Então, tem o mesmo significado? Se eu trocar explica por verbo dispor, tem o mesmo significado? Claro que não. Né? Explicar estaria só explicando, passando uma informação, deixando claro algo. Agora, uma lei, ela decreta, ela dispõe, ela delibera, ela põe uma ordem, uma regra, tá? Nesse sentido. Letra B.
Você acha que seria cabível, para esse contexto, substituir o verbo dispor por explicar? Não, né? Agora, por quê? Bom, primeiro, porque toda lei, todo estatuto, ele dispõe uma regra, ele ordena, ele decreta, né? Ele põe as coisas, ele organiza uma lei, né? Então não dá para explicar, ela não explica. Explicar não está colocando regra em nada, não está ordenando nada, né? Então, nesse contexto, não dá, não é cabível, né? Não tem como. Se o texto fosse escrito com verbos no tempo passado, como por exemplo, foi dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação. Foi. Então, se fosse foi, né? Haveria alguma mudança em sua interpretação? No texto original está escrito é dever da família. E aqui foi mudado para foi. Se eu tirasse o é do texto original e escrevesse foi, teria mudança na interpretação? Sim, teria, tá? Por que os textos eles são escritos com verbos no tempo presente? Primeiro, os textos de lei são escritos no tempo presente porque quem lê essa lei tem que ser válida em todos os momentos, em todas as épocas, né? Se eu coloco foi, quer dizer, bom, não é mais. Então, não é mais dever da família, nem da comunidade, nem da sociedade. Já era, então eu não preciso cumprir. Agora, eu coloco os verbos no presente, porque a qualquer época que a sociedade ler aquele texto será válido, tá bom? Agora, se mudar a lei, aí muda-se o contexto todo, a forma toda escrita. Não é só o verbo que vai mudar, né? Vamos para a questão 4. Releia o artigo 2º do ECA. ECA quer dizer Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA não é ECA aqui no hoje não, tá? Bom, vamos lá. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, vocês meninos e meninas já são adolescentes, tá bom? São adolescentes. Que novidade, né? Professora, só você que não sabia disso. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Bom, o que tem aqui? Uma palavrinha escrito diferente. Excepcionalmente, que palavra, que significa essa palavra, né? Bom, para um pouquinho o vídeo, pausa o vídeo, procura no dicionário também essa palavrinha aqui. Se puderem negritar, passa um marca-texto e procure no dicionário o significado dessa palavra. Bom, excepcionalmente, ele é um advérbio que na língua portuguesa é usado para indicar a excentricidade, a anormalidade e o modo incomum como determinada coisa é apresentada ou tratada. Por exemplo, como um advérbio de modo, excepcionalmente representa a situação de exceção, ou seja, aquilo que foge à regra, ou seja, aquilo que ocorre fora do padrão e do normal. Então, excepcionalmente, por exemplo, hoje, excepcionalmente, eu darei aula ao vivo, né? Então, excepcionalmente, por exceção, né? Então, não é uma coisa que eu faço sempre. Então, excepcionalmente, vou fugir à regra, tá bom? É isso que significa. Bom, voltando lá para o nosso texto. Vamos lá, então. Na questão de número de letra A, por que esse artigo utiliza o verbo considerar no presente? Considera-se para se referir à faixa etária
de quem é criança e quem é adolescente? Então a gente viu, ó, considera-se criança, vamos olhar lá aqui, ó. Considera-se criança para os efeitos dessa lei. Então, primeiro, o que significa, né? Considerar. Então, outra palavrinha que vocês deverão olhar no dicionário, tá bom? Pausa o vídeo novamente e dá uma olhada no significado dessa palavra. Bom, pausado o vídeo, o que vocês vão fazer? O que significa isso aqui, né? Considerar tem o mesmo significado de refletir sobre algo, ter a opinião sobre alguma coisa, ou julgar sobre alguma coisa ou sobre alguém, tá? Então, considera-se criança, quer dizer, pensa-se, acredita-se, julga-se que criança, né, é a pessoa de 12 anos, de até 12 anos incompletos. Então, pensa-se, tenha opinião. Então, esse considera-se, quer dizer que alguém considerou criança as pessoas de até 12 anos, que alguém considerou adolescente os jovens entre 12 até 12, de 12 a 18. Mas quem que considerou isso? Alguém, eu não sei quem. Na verdade, não foi dito aí. Quando eu uso essa partícula aqui, ó, se, quer dizer que não se fala quem que considera, né? Na verdade, tem estudos científicos, né, que dizem que, por questões fisiológicas, a criança é aquela de até 12 anos de idade e o adolescente de 12 a 18, tá? Então, gente, por que o verbo considerar está no presente, né? É claro, porque hoje se considera isso, né? Porque atualmente se considera dessa forma, que a criança e adolescente têm essa faixa etária de idade, tá? Questão de número 5, releia o parágrafo único. Qual a função do advérbio excepcionalmente nessa frase? Então, a gente já tinha visto lá, pedi para que vocês olhassem no dicionário o significado dessa palavra, né? Então, aqui, vamos ler aqui, parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Nós tínhamos visto anteriormente que essa palavra, esse advérbio, ele nos passa a ideia de exceção, né? Aquilo que foge à regra. Portanto, aqui, em específico nesse estatuto, esse parágrafo único, ele nos passa a informação de que como exceção, a lei também será aplicada para as pessoas entre 18 e 21 anos. Tá? Então, em forma de exceção. Todo esse estatuto também vai servir, o estatuto também servirá para jovens entre 18 e 21 anos, tá? Como exceção. Então é isso, gente. Aqui embaixo, finalizando, né, tem um texto para vocês se informarem um pouquinho mais, com mais informações. Não deixem de ler, tá? E não deixem de estudar, gente, por favor. Toda quarta-feira eu vou fazer aulas ao vivo no Meet para vocês, 8º ano, das 8 às 9. Baixe o aplicativo no celular pelo Google Store, né? Baixa, coloca lá o e-mail de vocês, né? E eu vou enviar o link, vou deixar sempre o link na plataforma do Classroom, Google Sala de Aula, e tentem assistir, tá? Vocês têm aí essa semaninha para tentar configurar, na plataforma tem que configurar o celular. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu vou deixar semana que vem as aulas gravadas também, tá? Semana passada eu acabei esquecendo de gravar a aula, mas eu vou gravar as aulas ao vivo para quem não conseguir assistir, depois possa, né, assistir num outro momento. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, um beijo no coração de vocês e se cuidem.